resumindo, né, para falar em chakra, chakra é energia. Então, a gente quando fala de energia, a gente já entra num espaço que é um espaço que a gente nem tem noção. O espaço, a gente só sabe o que as medicinas mais antigas e as medicinas informacionais trouxeram para a gente. Mas é um assunto ainda muito complexo até hoje pela ciência, até onde que vai esses espaços, que os espaços nem são vazios, os espaços são preenchidos de energia. Então, tudo que a gente considera como vazio, no fundo, ele está preenchido de energia. Então, para entrar nesse universo, é um universo que ele não é acessível pela mente concreta. Não tem como, gente. Não é pela mente concreta. É através dessa possibilidade de criação. Quando você começa a permitir o seu corpo relaxar, a fazer algo diferente, a rir, a fazer contato e se dá o tempo para observar o invisível. Eu de manhã, eu tenho que dar a volta com a minha cachorrinha, né? Todo dia eu dou a volta de manhãzinha com ela. E para mim, assim, dar a volta com ela de manhã é um lazer, sabe? Assim, eu transformei isso, para mim, é um lazer. Porque ela tá bem, ela tá com velhinha, né? Então ela vai andando bem devagarzinho. Então eu vou naquele passinho que eu não tenho como acelerar ela. De outro acelerar, porque eu vou forçar, né? E se eu for muito lento também, aí ela vai querer voltar para casa. Então a gente vai naquele passinho constante, e aí eu vou observando a energia, vou observando as flores, vou observando a floresta. Aí chego numa pracinha, tem um banquinho lá na pracinha, né? Minha caminhada de manhã demora 1 hora com ela. Fico na praça, tomo um tempo para observar na praça, boto meus pés no chão, respiro e começo a dar espaço, a criar momento para que o meu corpo perceba essa visão expandida. Isso, a gente precisa aprender a fazer isso. É como, por exemplo, alguém que usa muito óculos, precisa tirar óculos. Precisa estar em lugares que você possa ver o horizonte. Porque todos os traumas, todas as dificuldades simplesmente nos focam. Então, o sofrimento foca, o trauma foca, a sociedade foca, o celular foca. Ah, eu quero ter a consciência espiritual. Ah, não vai ter. Então, a gente tem que aprender a se permitir a fazer isso, sabe? Dar esses espaços. E aos pouquinhos a gente vai caminhando. Então, relembrando, cada glândula tem uma relação. Então, a pineal, né, em cima, a conexão com a intuição, com o centro de ciclo vigília, a produção de melatonina. Agora, olha que interessante, o chakra coronário, que é essa conexão, essa percepção do todo, ele inibe a produção de cortisol. E o cortisol é um hormônio que é o hormônio da vida, né? Você tá acordado, é o movimento do dia. Mas quando você está muito no estresse, ele aumenta muito. Então, quando você dá espaço para observar o todo, você diminui o nível de cortisol do sangue e aí você diminui as inflamações. Então, as doenças inflamatórias, elas vão tender a reduzir se você permite a conexão. E essa vai permitindo pelo caminho que for, pelo caminho da diversão, pelo caminho do contato, pelo caminho da interação, a doença inflamatória vai tender a diminuir. E aí a hipófise, que é do pensamento aqui, vai conseguir fazer a homeostasia o equilíbrio dos hormônios do corpo. Da laringe, se eu consigo relaxar mais, que tudo bem que tá todo mundo, né, me chamando para algo, mas eu estou dando o meu tempo. Se eu consigo aprender a colocar esse tempo, eu vou conseguir também equilibrar a minha tireoide, que é a glândula do movimento, né? Com isso, eu vou equilibrar a parte do timo, que não é uma glândula, é um órgão linfático, mas está altamente conectada essa parte do chakra cardíaco com o cérebro. Então, a partir dessa expansão desse coração, seja, né, pelo mecanismo que vocês escolherem, mas que traga esse relaxamento, vai equilibrar o seu cérebro, porque é do coração que envia os sinais para os cérebros. E com isso, eu vou acabar equilibrando o meu sistema digestivo, que é o meu eu. Aí eu posso, se eu consigo expandir mais a minha visão, então eu vou poder decidir melhor.
né? O que é meu, o que é do outro? Será que eu estou me respeitando nos meus limites? Aí eu vou conseguir equilibrar muito o meu sistema digestivo. Com isso, você equilibra também a sua parte do seu sistema sexual. Então, aqui é a criação, e pode ser filho, relacionamentos, mas a criação, aquilo que você quer criar para a sua vida, né? A criatividade. E por último, você acaba equilibrando as suprarrenais. As suprarrenais, elas são as glândulas fundamentais, como a gente falou na aula passada, da encarnação. Porque se eu estou encarnado, eu vou ter que lidar primeiro com a sobrevivência, com as questões do chakra básico, eu tenho que lidar com as questões práticas da vida. Mas se eu já consigo encontrar mecanismos de soltar, né? Que a gente já aprendeu aqui, de respirar, de meditar, de brincar, de criar esses espaços, você vai podendo harmonizando os seus chakras de baixo para cima. Então, o processo ele acontece com a prática da vida, na prática das relações. E quando isso ele flui, normalmente a gente consegue ter as ondas cerebrais mais organizadas. Então, muitos dos desequilíbrios, das desarmonias, de adoecimento, eles têm muito a ver com esse estresse. Não é só uma coisa emocional. Acontece realmente uma alteração do nosso chakra cardíaco, né, das nossas emoções. Isso altera o nosso cérebro e começa a alterar as ondas cerebrais. Então, a gente tem as ondas cerebrais normais de todo ser humano, né? Delta, teta, alfa, beta e gama, que são estados de profundo relaxamento, estados de ativação. Mas quando você está num nível de estresse muito grande, você fica altamente pensando e fica com as ondas cerebrais muito em beta. Então, quando você vai dormir, que você precisa de ter as ondas mais de relaxamento, né? Delta, teta, alfa, você não consegue, porque o seu cérebro está lá em beta. Então, até esses estímulos muito de computador, muitos estímulos de muita coisa, sem espaços de conexão, de natureza para a criança, acaba gerando muito impulso, um sistema de ficar focado, como eu falei com meu sobrinho, está ali no foco, não sabe criar o lúdico, não sabe relaxar. Então, a tendência vai ter mais doenças inflamatórias. E toda vez que a gente vai fazer uma mudança, o corpo vai reclamar, né? É natural, porque o corpo sente. Então, isso faz parte. Aqui eu só trouxe para lembrar essa questão do pensamento, porque é o trabalho da mentira pessoal. Então, essa mentira pessoal, você fez, quem fez, né? Uma vez você achou uma frase que é mais limitante. Mas se você fizer mais para frente, você vai achar outras frases. Então, no fundo, a gente pensa muitas coisas que às vezes não são legais e coisas que você nem está com vontade de pensar, são coisa da televisão, coisa da sociedade, coisas, enfim, da família, pensamentos da família, que aí é preciso fazer essa mudança desse pensamento. E tudo começa pela observação, né? Os pensamentos acabam mudando as nossas células, acabam mudando os nossos genes, então trazer esses pensamentos mais nutridores, que começa nessa prática do dia a dia. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, acaba sendo o meu estado de ser. Então, muitas vezes uma pessoa fala, eu sou assim, né? Eu sou rabugenta, eu sou tímida, eu sou preocupada. Existe um motivo para isso, existe um motivo na sua história de vida, na sua história familiar, na sua história dos seus condicionamentos. Mas o fato, gente, é que é só cada um que pode fazer essa mudança, né? E isso começa nesse distanciamento. Então, isso aqui é só para lembrar, para registrar esse convite de, essa semana, escolha algo para fazer diferente para você. Não é isso, o que você vai fazer diferente? Escolha uma aí, pensa, se desafie essa semana. Então, aqui só
É só um resuminho mesmo da medicina convencional e a medicina energética, né? Na medicina convencional, a gente olha o problema muitas vezes quando já está, né, manifestado com a desarmonia, e a medicina energética ela pode identificar os padrões de desarmonia por padrões de interferência no campo sutil muito antes de se manifestar no corpo físico. Então, as duas, no fundo, elas são complementares. Tem hora que você precisa mesmo fazer um procedimento e tem hora que você, se você, né, tiver um olhar mais preventivo, você consegue resolver muitas coisas no campo energético. E aí, dentro desse campo energético, existem muitas formas diferentes de medicina, como a medicina tradicional chinesa, o body talk, né, o MEITS, cura prânica, apometria quântica, medicina informacional, vibracional, biorressonância. É tanta coisa, gente, que assim, é um mundo, assim, sabe? Então, mas você tem que procurar o que, que tem mais a ver com você, né? O que tem de disponibilidade. Eu aqui no Rio posso indicar, posso falar do que eu faço e indicar pessoas que façam trabalhos também diferentes, como por exemplo a medicina informacional. Conheço uma pessoa muito legal também aqui no Rio. Enfim, outros trabalhos eu posso indicar se vocês quiserem. Então, aqui é só um paralelo da medicina, né? Que a medicina trabalha muito nessa química orgânica, já a medicina informacional, ela vai trabalhar na comunicação invisível. Então, antes de ficar físico, vai trabalhar a energia. Então, são formas diferentes de medicina para trabalhar a mesma coisa. Então, você tem até de uma cura prânica, uma apometria quântica, uma constelação familiar, uma respiração bioflow, um body talk, ou um trabalho de medicina informacional que vai olhar, vai medir a frequência dos metais, a frequência das substâncias do sangue, das substâncias do corpo através de aparelhos. Então, são muitas formas de olhar a mesma coisa para equilibrar de uma forma preventiva. Tá? Então, aqui é só, né, essa organização da medicina convencional na função estrutura e química, a medicina energética nesses campos de energia sutil. No fundo, a gente sabe que a matéria, o que a gente vê como matéria, basicamente 99,9% é energia. Então, é como assim, para o ser humano é uma loucura isso, porque é tudo muito físico, né? Então, a gente sente no corpo físico, a gente tem toda essa necessidade, porque nós estamos encarnados, a gente está nessa experiência física. E eu acho que até por isso é muito difícil para o ser humano entender essa vulnerabilidade da vida. Você fala assim, caramba, você nunca se prepara para a morte. Você não pensa assim no dia que você vai morrer, você não pensa nisso. Porque você vê tudo tão físico, por mais que você veja as coisas acontecendo, essa situação toda que está acontecendo hoje mundial, mas quando você olha para si mesmo, às vezes você não consegue perceber tanto essa vulnerabilidade da vida, porque a nossa natureza é bem física. Então, é um trabalho a ser feito uma e outra vez. Eu gosto muito de uma palestra que tem do livro Tibetano dos Mortos, que é da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Ela fala muito, assim, sobre... Eu posso até postar para vocês. Ela e uma médica que trabalha com cuidados paliativos, a Ana Cláudia, que ela fala assim, quando você olha, quando você se relaciona com a sua vulnerabilidade da vida, com o tempo de vida, você consegue muito mais aproveitar a sua vida. Porque você vai dando para o seu corpo essa informação de que tem que aproveitar a vida que você está e poder encontrar recursos que for para soltar o que te prende. Né? Então, aqui, essa questão energética, ela já é bem documentada, então, se vocês quiserem procurar, tem no e-book, né, sobre isso, sobre o Fritz Popp, que descobriu que as células humanas, elas emitem fóton de luz, então, na verdade, a nossa natureza é luz. E os meridianos de acupuntura nada mais são do que canais onde as fibras ópticas, onde a luz percorre. Então, ou seja, nossa organização é exatamente assim, com esses pontos de luz, com os pontos concentrados dos meridianos. Então, no fundo, o que existe é o entrelaçamento completo entre nós. Eu realmente sou apaixonada assim, por essa percepção, porque é você entender que nada você sabe.
A gente só sabe que a gente nada sabe, que tudo está conectado e o que existe é essa interação, né? Os sistemas de chakras com as glândulas. Então, aqui nessa figura do lado direito, ela mostra esses pontos, né, onde a energia do chakra entra no corpo e ela entra nesse nível bem sutil dos corpos energéticos e vai fazer essa conexão com as glândulas endócrinas, mas passando por toda essa percepção de como você percebe o meio, de como você percebe com as suas emoções de acordo com seus registros de vida. E o chakra cardíaco é o ponto onde se encontra, né, todos esses meridianos que sobem e descem. Então, realmente, quando você harmoniza o seu chakra cardíaco, quando você trabalha essa inalação, essa exalação, essa contração, essa expansão, esse equilíbrio do dar e o receber na vida, como o Bert Hellinger, né, traz isso. Então, você consegue ir harmonizando todos os outros veículos. Aqui é só uma referência que eu achei lindíssima, essa foto dessa referência dos chakras, que mostra como as raízes. Então, quanto mais você trabalha as suas emoções, quanto mais você fala assim, caraca, é meu desafio nessa vida, ok, então eu vou trabalhar para eu caminhar mais livre. O que a vida está me ensinando? Mais eu enraizo, mais raízes eu tenho. Quanto mais enraizado eu tô, menos eu fico vulnerável às dinâmicas de sobrevivência. Eu consigo ter mais mecanismos de resiliência. E aí eu consigo perceber o sagrado. Aí eu vou trabalhando meus chakras, que é a ascensão da Kundalini, que em todos os lugares falam que dos grandes mestres, né, que o objetivo do ser humano é harmonizar a ascensão da Kundalini, mas não se harmoniza só do alto, harmoniza quando você tem coragem de olhar para a sua história, aceitando os seus desafios, enraizando, aí você vai abrindo como uma flor que se expande. Então, o mecanismo é outro. Então, vocês vão poder achar várias formas de falar sobre esse assunto, como chakras, como rodas de energia. Cada chakra tem um som, tem um exercício que se pode fazer. Existem muitas formas de trabalhar a mesma coisa, meditações. Eu gosto muito de trabalhar a meditação, mas também trabalhar o corpo físico. Se estivesse presencial, a gente ia trabalhar bem o corpo físico, porque às vezes você trabalha emocionalmente, mas o seu corpo, tu não tá no equilíbrio ali, sabe? Então você tá ali, eu tô super equilibrado. Aí quando você fica em pé lá, você não tem nenhuma raiz, não tem nenhum chakra raiz para te ancorar, sabe? Eu tô super ligada na minha criatividade, mas tá super bloqueada no quadril. Então, assim, a gente tem que ter essa integração de trabalhar o corpo físico, né? Então, os chakras, como uma foto, seria mais ou menos assim, essa forma. Existe um exercício que eu posso passar para vocês, que tem no YouTube, que é o som dos chakras, que vocês podem exercitar o som dos órgãos. Na verdade, são o som dos órgãos. Mais para frente, até falei com a Pri, eu gostaria de fazer um encontro, mas aí não daria para ser, acho que online, para ser rico, sobre os chakras, unindo físico, unindo emocional, unindo isso tudo, porque tem muitas formas de você trabalhar isso. Aí eu quero que vocês só olhem aqui esse filminho. Ele está limpando, ó, está limpando essa energia escura. Agora ele está trazendo uma luz. Então, se vocês perceberem, eles estão com essa energia dourada porque eles estão se conectando com uma energia maior. Uma fonte da vida, pode ser a fonte da respiração, que você acredita. E essa energia que trouxe de dificuldade, ele imaginou um fogo, né? Imaginação.
e jogou naquele fogo. E aqui ele mesmo está se limpando. Você já pode falar, eu começo, um dos dois, tá? Vocês vão ativar as suas mãos, só ativar, assim, apertando aqui o centro da mão, tá? Que é um ponto de ativação de acupuntura. Vocês podem esfregar a mão, esfregar, e aí você sintoniza você mesmo com aquilo que você acredita, não importa o quê, mas com uma fonte divina que está te emanando luz e que você pede para que você possa ser um auxílio, um canal para essa pessoa que está ali na sua frente. Você não vai falar nada e vai só deixar as suas mãos fazer o movimento que quiser. Pode ser que você sinta que precisa limpar, pode ser que você precise energizar, pode ser que você veja, nossa, eu preciso colocar um rosa aqui. Aí eu vou colocar, percebo uma energia rosada. Não procura não intelectualizar, simplesmente perceba o movimento bem leve da mão. É importante que os movimentos sejam muito leves para você conseguir perceber o sutil. Se você faz um movimento rápido, você não percebe. Então tem que ser um movimento bem leve, e aí você vai só energizando e faz isso durante uns 2 minutos, no máximo, assim, sentiu que acabou, a outra pessoa começa, e aí vocês podem trocar. Olha, vocês vão ter eu vou pedir um dever de casa para vocês, assim, depois vocês vão postar lá no grupo para eu saber como foi. Vocês fazem isso? Posta lá para saber como foi. E se quiser, treina. Você pode pegar essa mesma parceira que você fez, aquele primeiro exercício. Aquele exercício de olhar nos olhos, ficar ali olhando nos olhos 30 segundos. E aí você pode, aproveitou que olhou nos olhos, já faz o que acha que tem que fazer, né? Já faz ali. Vou passar o vídeo para vocês, porque ali no vídeo explica você fazer uma limpeza. Já faz, não fala nada, é sem falar, gente. Vai treinar a intuição. E aí depois vocês trocam e aí conta uma experiência legal. Eu vou postar esse passo a passo, tá? Então, combina com a sua dupla, porque isso é uma coisa para fortalecer. Depois compartilhem comigo, eu vou passar um vídeo dos chakras também para vocês. E no fundo, esse treino vai te ajudar a perceber isso, que nós somos várias dimensões. E existem muitos entrelaçamentos de várias coisas. Então, temos várias dimensões do ser humano que podem ser, quando você vai trabalhar, né, se tratar, podem ser várias coisas. Eu, por exemplo, eu fiz uma aula de Kundalini Yoga, nunca tinha feito. Fiz uma aula de Kundalini Yoga no sábado. Meu Deus, o que é aquilo? Muito forte, gente. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, eu quero fazer esse negócio online, nem achei que fosse funcionar. Online. Quiser, eu passo para vocês terem meu contato. Vou fazer uma aula de Kundalini Yoga do grupo do Médico Interior. Porque é super forte nessa expansão da energia. Super bom. Então, no fundo, nós somos o universo, nossas células somos luz. Mas, às vezes, a gente se esquece que a gente é luz para nós mesmos e para outras pessoas. Então, a gente nasce luz, a gente sabe enxergar a luz num bebezinho, numa natureza linda, num filhotinho, mas muitas vezes a gente não sabe enxergar a própria luz em si mesmo. Então, faz parte da vida humana, é o que é. É o nosso trabalho de ir liberando essas camadas para enxergar a própria luz. Então, eu adorei essa foto que eu vi do Alex Grey. Ele tem vários livros sobre luz. Então, ele coloca assim, o corpo físico, os meridianos de acupuntura, depois o corpo humano no campo energético dele, né, alto e baixo. E aí, quando já nem vê mais isso, ele fica mais só a energia e depois o vazio. Olha que lindo! É como a gente chega na Terra. O vazio, a alma se materializa, mas no fundo é isso tudo. Então, é uma quebra de paradigma. Eu sei que a proposta aqui é realmente plantar essas sementes para que vocês busquem, experimentem, expandam a sua própria visão e saia do olhar focado
para um olhar expandido. Então, quando a gente sai desse olhar focado, que é um olhar além da identificação das emoções, além da identificação das sensações, e isso é só prática. Se vocês descobrirem algo que compra, um chip que coloca, me fala, mas eu não conheço. Eu não conheço. Existe prática, assim, sabe? Prática que vai equilibrando naquela roda. Então, então você vai se harmonizando para gerar cada vez mais a coerência cérebro-coração dos sistemas orgânicos, né? E quando a gente fala de chakra, aqui eu botei só um exercício, por exemplo, a vida é fácil ou difícil, né? Tem que lutar para sobreviver, chakra básico. Eu consigo materializar os meus sonhos, eu consigo criar. Depois até posso colocar lá para vocês, acho que tem esse exercício no e-book. Chakra umbilical. Eu consigo colocar limites entre eu e o outro? Como é que é essa relação entre eu e o outro? Manipura. Plexo solar, sinto a empatia, as relações são superficiais, como é que é o meu fluxo dar e receber? Né? Cardíaco, eu expresso o que eu desejo ou eu engulo muito sapo? Como que é isso? Eu coloco a minha voz, digo o que eu quero ou eu me fecho? Laríngeo, eu consigo ter visão clara ou eu fico confusa nos meus pensamentos? Né? Frontal, me sinto sozinho nesse universo ou eu sinto a conexão, já que vida é conexão e contato? Coronário. Então, isso é uma forma, vou depois até fotografar e passar para vocês, né, de observar isso. Então, gente, quem não viu o encontro, né, não é do Homem de Lata, né, mas de certa forma é um paralelo com o guerreiro. Às vezes a gente passa a vida, né, sem estar verdadeiramente dentro da nossa vida, procurando o nosso próprio coração, né, procurando quem a gente é. Então, essa sabedoria inata do que eu falo do médico interior é você poder perceber o que você está sentindo, o que você precisa harmonizar. A gente sabe. Amanhã eu vou falar, vai ter uma live sobre autodiagnóstico, então eu vou entrar mais profundamente nisso. Mas muitas coisas a gente já sabe o que fazer. A questão é que deve estar num entrelaçamento em algum lugar que te impede, né, de fazer esse movimento. Então, você não abre a sua expansão, a sua inalação e a sua exalação. Então, em todas as histórias infantis, em todas as fábulas, tem a mesma situação. Passa pelos desafios para encontrar o seu próprio coração. Em todas elas são assim. Então, como que a gente pode harmonizar isso? Conseguindo dar espaço entre os nossos pensamentos. Não é paralisar o pensamento, é dar espaço entre eles, é no silêncio. Então, pergunte para você como você pode manter o silêncio. Ah, para mim é dançando. Ok, vai dançar. E aí, quando você estiver dançando, observa você dançando. Procura, ao mesmo tempo que você dança, você também se observa. Observa seus movimentos, observa a sua respiração. Vai expandindo a sua consciência. Ah, é meditando. Ah, é escrevendo. Eu não sei. Mas encontra qual que é o teu caminho para criar esse espaço. As 20 conectadas ou outra respiração. Então, e no fundo, tudo isso é simplesmente para a gente fortalecer a nossa conexão espiritual. Mas isso é uma caminhada da vida. E como os cientistas falam, quando a gente expande essa conexão, a gente sai desse estado maior de sofrimento. Não é que você fique assim, eu não tenho mais nada. Vai ter, porque está vivo, vai ter alguma coisa. Mas você consegue ter uma capacidade maior de percepção, vai encontrando recursos maior de lidar com os desafios da vida, e aí você consegue se harmonizar mais rápido. Então, mediante o desafio, mediante as demandas, você se harmoniza mais rápido. Então, aqui eu quero passar só esse vídeo, um minutinho.
พี่หนูนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิ Feche os olhos um minutinho. จากธรรมชาติเพื่อทารก Respira, solta e conecta com seu coração. Só percebe o seu corpo. E pode sorrir por você estar na vida, para essa vida que você tem, nesse coração que bate. Inala grande e abre os olhos. Se quiser levantar, pode dançar. Desliga o microfone! Eu e você. Para, eu e você, você e eu. Parará. Juntinho, sempre lado a lado. Vem, vamos ver o dia amanhecer. É mesmo? Enrolado nesse abraço louco. Yeah, nunca mais você vai me esquecer. Parará. Você e eu e você. Para, eu e você, você e eu. Juntinhos, você e eu e você. Para, eu e você, você e eu. Parará. No nosso carro Estava feliz. esse nosso encontro virtual. E aí, tudo bem? No entanto, Eu não sabia. que seria assim sensacional. É isso aí. Sensacional. E assim a gente finaliza o dia de hoje.